Agora vamos falar sobre uma forma, que é a primeira forma. A gente vai ver algumas formas aí. A primeira forma de nós estarmos lendo e escrevendo dados, né, em um periférico. A primeira forma, então, é o pooling. Qual que é a ideia do pooling? A ideia é, não vou estar usando interrupção, não vou estar usando DMA, não vou estar usando nada, só vou estar olhando os registradores. Então, vamos imaginar o seguinte, que para eu pegar e escrever um dado, eu vou lá na controladora, por exemplo, numa controladora aí de um dispositivo de entrada e saída, e vou colocar eu quero, vamos supor, se eu quero escrever dados nesse dispositivo, eu gostaria de colocar aqui os dados dentro de um registrador e esse registrador aqui vai para o dispositivo. Mas eu não posso fazer isso direto, porque vamos por aqui, a velocidade da CPU é diferente da velocidade do dispositivo. Então eu tenho que ter alguma forma de estar sincronizando CPU e dispositivo. Como? Eu vou. Quem que tem a velocidade maior? A CPU, né? E o dispositivo costuma ser bem mais lerdo do que a CPU. Então eu vou ter aqui dentro um registrador que é um registrador de status. Este aqui é o dispositivo, tá bom? Dentro da controladora do dispositivo. Eu vou ter aqui um status register. Dentro do status register, aqui vamos pôr aqui um bit dentro dele, que é esse bit indicando se ele está ocupado ou não, tá? Indicando se esse periférico está ocupado ou não. Como o periférico é lento, então a CPU não deveria chegar lá e colocar algum dado para ser escrito, vamos pôr nesse outro registrador, se o dispositivo já está ocupado escrevendo dados que vieram antes. Então, antes da CPU escrever, a primeira coisa que tem que ser feito é olhar esse busy bit dentro do registrador de status, né? Essa flag dentro do registrador de status, para verificar se está zero. Se não estiver zero, tem que ficar esperando até que fique zero, até que a gente tenha certeza que o dispositivo pode, por exemplo, transmitir dados. Mas vamos supor que a gente está fazendo uma escrita, tá? Aí o dispositivo, ele 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 coloca o dado a ser escrito em um registrador, que vamos chamar aqui de data out register para ser escrito. E aí ele vai lá num bit de comando e fala que ele colocou o bit aqui, esse dado aqui para ser escrito. Então ele vai lá, talvez um registrador de controle, algum lugar aqui dentro, tem esse command red bit. Talvez um registrador de controle, né? Então eu tenho aqui o command ready de pronto bit. Um bit falando que o comando já está pronto, que ele pode enviar o dado. Então, a controladora aqui, ela coloca esse busy bit em falando que agora ela está ocupada fazendo a transferência, executa a transferência e depois que acaba a transferência, o que ela vai fazer? Ela limpa o busy bit falando que acabou de fazer, por exemplo, a escrita aqui. Certo, pessoal? Então, esta aqui é a ideia do pooling. Basicamente, então, para a gente sincronizar as velocidades, a CPU acaba executando um monte de ciclos de busy wait cycle. Ela fica executando um monte de ciclos onde ela não faz nada. Ela só fica verificando o registrador essa flag busy dentro do registrador de status.
Bom, é razoável que isso seja feito? É razoável se o dispositivo for rápido. Se o dispositivo for lerdo, isso daí não é nada razoável, né? Então, ele é ineficiente se o dispositivo for lerdo. Uma pergunta que ele está fazendo: se porventura acontecer da CPU não estiver presa aqui fazendo esse busy wait e chaveia para uma outra tarefa, então aqui vamos supor que eu tenha um periférico que está enviando um monte de dados para a CPU. Pode acontecer da CPU perder dados. Ou também aqui talvez aconteça aqui da CPU, na hora que ela está escrevendo dados, os dados sejam sobrepostos, ou seja, dá alguma falha aí pode dar alguma falha na comunicação se a CPU estiver chaveando aí para outras tarefas. Dependendo de como ela está olhando esses bits, dependendo do que acontece, dados podem ser perdidos, né? Ou podem ser sobrescritos, certo, pessoal?